do PT do Maranhão, que é o presidente da Frente em Defesa dos Bancos Públicos. Então, com a palavra, José Aparecido Gimenez Gandara. E, em seguida, deputado Orlando Silva. Boa tarde, a vice-presidente da mesa, Érica Cocai. Boa tarde a todos. Para nós aproveitarmos nosso tempo, eu gostaria de fazer uma apresentação. Como a gente está ficando por último aqui na apresentação, mas nós tivemos as apresentações anteriores do presidente da empresa, General Juarez. Foi muito providencial essa apresentação, porque nós temos aqui o técnico do Ministério da Fazenda e de Ciência e Tecnologia, e que nós temos que fazer essa apresentação justamente para os técnicos. Nós temos que conversar com nossos companheiros, nós temos que trazer informação para os nossos companheiros, mas principalmente para aqueles que vão decidir, que vão tomar as decisões. E a gente sabe que nível de governo, quando a pessoa senta atrás de uma mesa, é uma pessoa fria e burocrata. Ela não sente o que a gente sente no dia a dia lá no nosso trabalho. Então, nós temos que dirigir, sim, aos representantes do governo que aqui estão, para levar algumas informações. Nós temos aqui, primeiro, começando aqui, o Brasil precisa dos Correios, os Correios precisam do Brasil. Aqui tem os números que já foram apresentados pelo presidente da empresa, os números institucionais. Aqui, entre os Correios do mundo, os Correios do Brasil é o nono maior empregador, é o 12º e maior rede de agências, é o 16º maior faturamento, está entre os primeiros Correios do mundo em qualidade. Aqui é o índice de qualidade geral, que já foi apresentado, mas nós temos que apresentar de novo, porque o governo toda hora vai na imprensa e fala que tem que privatizar. Então, se toda hora ele vai na imprensa e fala que tem que privatizar, nós toda hora temos que mostrar os números da qualidade também para enfiar na cabeça da população e de todo mundo. Olha, vamos fazer o discurso até que todos acreditem também que tem o outro lado e não só o lado do governo de privatização. Aqui está a qualidade, onde que o Correio recebeu o prêmio Prime de 25 milhões, um bônus no mês de abril. Isso aqui é um prêmio que é um estudo da UPU, União Postal Universal. Aqui, um número importante também para o governo, que nós temos no Correio o salário inicial de R$ 1.706 e o maior salário, que é R$ 46 mil, que é da diretoria da empresa, que são 7 pessoas. E nós temos um salário médio nos Correios de R$ 2.509. Se juntarmos os encargos da União, cada trabalhador vai custar R$ 4 mil em média. Se os Correios arrecadam 20 bilhões por ano e tem 100 mil trabalhadores, é fácil fazer a conta que cada um produz R$ 200 mil por ano. E se ganha R$ 2.500, ele custa R$ 50. Aonde estão os outros 150 milhões? Onde estão os outros 150 mil que o Correio, cada trabalhador produz para os Correios? Se não está tendo investimento em tecnologia, em todas as situações. Então, é para a gente também pensar, e aqui no Correio não tem Marajá, porque senão é salário de Marajá, R$ 2.509, na média, é um salário muito baixo. Por outro lado, é contraditório quando o Correio fala que vai privatizar, o governo está falando que vai privatizar, e a empresa acabou de comprar 1.000 furgões e gastou 50 milhões. Fora mais de 2.000 motocicletas aí também, um preço altíssimo. Então, é contraditório. Como é que fica a cabeça dos trabalhadores dos Correios? Olha, o Correio está investindo, mas vai privatizar. E não tem dinheiro em caixa. Então, esses questionamentos que nos preocupam. As megas operações que o presidente colocou aqui, do Enem, do FNDE e do Seja Digital, aqui está um exemplo do nosso projeto de fidelização, que o governo deve sim fazer a fidelização, o projeto de fidelização com os Correios. Porque o ano passado, quando o Correio foi fazer a prova do Enem, chamou as federações, porque custava 300 milhões. E o governo, o Ministério da Educação, só tinha 160 milhões para pagar para os Correios.
E os Correios acabaram fazendo toda essa logística por 160 milhões. Ou seja, economizou 140 milhões do Ministério da Educação. Então, isso é importante. No caso das eleições, os Correios fornecem aí, a cada 2 anos, toda a logística, entrega remédio no Brasil todo, e aí nas eleições ainda tem a questão embaixo lá, que nós colocamos o serviço que eles prestam no momento da eleição para os candidatos a deputado, né, que vocês servem aqui embaixo. O balcão do cidadão, que foi falado aqui, mas é sempre bom a gente colocar cidadão. Nós temos que pensar no povo brasileiro, no serviço que nós entregamos ao povo brasileiro. E quando foi mostrado no vídeo, aquela questão de que a pessoa tinha que ir lá no INSS, mas a pessoa tem que se deslocar também para tirar o RG, o CPF, e muitas vezes registrar um filho. Quantos brasileiros que nós conhecemos que não têm o registro, ou que são registrados com data errada, por falta de condições de ir lá no cartório e fazer o registro de um filho? Então, esse é o balcão do cidadão que os Correios estão propondo, ou seja, é um mini poupa-tempo em cada cidade do país, é um braço do governo, em cada cidade do país, prestando serviço para a população brasileira. Nós temos aqui o Correios compra fora, que é aquele que você vai lá no exterior e compra, e você já tem o endereço lá e manda, compra os objetos e vai sair por um preço muito mais barato. Nós temos aqui o Banco Postal, que a maioria das agências estão sendo assaltadas hoje do Banco Brasil, Caixa Econômica, eles fecham as agências e somem daquela cidade, e aí fica o Correio lá, somente o Correio para prestar esse serviço do Banco Postal para a população. Então, é muito importante também que nós continuemos, e tem mais, nós não temos que retroceder no Banco Postal. O Correio tem que fazer que nem no Japão, assume o Banco Postal, vamos criar uma estrutura para a gente ter o nosso Banco Postal, aí nós vamos resolver o problema dos Correios. Aqui nós temos os números, na minha tela está pequena aqui, mas olha aqui a arrecadação dos Correios, de 2001, de 4 bilhões, até 2018, 18 bilhões, os Correios arrecadaram 203 bilhões. Se atualizar esse valor pela Selic, nós vamos ter meio bilhão ou seja, 500 bilhões de reais entrando no cofre da empresa. E nesse tempo, o que houve aí? Por que estão falando que o Correio ele é deficitário? Ele não é deficitário nem em 2013, nem em 2014, nem em 2015. Porque o governo é governo, não é o governante. Para onde foi o dinheiro? Porque nós temos aqui como provar onde que foi esse dinheiro, que nós fizemos um levantamento. Se nós atualizarmos os dividendos, de 2004 a 2013, atualizando, o governo levou 7 bilhões e meio a mais de dividendos. Ou seja, nós fomos assaltados pelo próprio governo, dono da empresa. Então, não é esse partido ou aquele partido, não. É o governo que está de plantão lá, que faz a gestão. Conclua, por favor. E que tem essa situação aí. Por outro lado, nós temos aqui os fatores que criaram essa situação dos Correios estar deficitário. 1,5 bilhão do pós-emprego, que é aquela dívida futura que retroage à conta imediata. 800 milhões do não reajuste das tarifas, 2013, 2014, 500 milhões de investimento de patrocínio, ou seja, os trabalhadores dos Correios patrocinaram a Olimpíada, todo mundo fez festa, mas saiu do lombo de cada carteira, de cada trabalhador do Correio, a Olimpíada. E aí fica difícil a gente concluir o pensamento com pressão aqui do tempo, porque realmente nós temos que fazer. Aqui nós temos números dos patrocínios, aqui alguns patrocínios, aqui onde que foi, tênis, handebol, rugby, Parintins, a festa Parintins, o Correio passou uma grana violenta lá para a turma, até no campeonato. E aí eu gostaria de fazer o que o governo precisa saber, que foi o que o Marco César colocou. Está na Constituição Federal, no artigo 21, que o serviço postal. O Brasil é o 5º maior do mundo e tem a tarifa entre as menores do mundo, na média. Se os Correios forem privatizados, esse quadro vai mudar. E quem vai pagar as contas?
serão o cidadão, a empresa ou o próprio governo? Lógico que vai ser 8 bilhões que o governo vai ter que colocar lá. Essa conta a empresa tem também. Aí que foi colocado os Correios aí, na média. E o que o governo, o que o presidente precisa saber, eu estou concluindo, já estou encerrando aqui a tela. No Brasil, o mercado de encomendas é totalmente aberto, e há milhares de empresas de norte a sul, e mesmo assim, inúmeras localidades só são atendidas pelos Correios. De todas as estatais, os Correios estão entre as que mais possuem parceria com a iniciativa privada, desde as mais de 1.000 agências franqueadas até as 200 transportadoras contratadas, empregando os próprios concorrentes. Por que não aconselho o presidente para medidas simples como deixar a empresa trabalhar e se desenvolver, continuar com as medidas de profissionalização de gestão já em curso na empresa, que é a meritocracia, avaliar formas de melhor utilizar a infraestrutura dos Correios para ampliar e melhorar a prestação de serviços públicos, não voltar a dilapidar o patrimônio dos Correios com medidas nocivas, como recolhimento excessivo de dividendos ou congelamento tarifário. E aqui, a proposta de fidelização, que está aqui no parecer da AGU de 2011, que diz: o serviço postal é serviço público, a titularidade da União e delegado para a ECT. Ao serviço postal, não considerados atividades econômicas em sentido restrito, não se aplicam os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa. Os serviços postais são de duas espécies, exclusivos e não exclusivos. Os serviços postais não exclusivos, dada a sua natureza pública, podem ser objeto de contratação direta por dispensa de licitação, está na Lei 8863, observando a compatibilidade de preços com o mercado. A contratação direta da CT na prestação de serviços postais não exclusivos, também está na Lei 86, não viola o princípio constitucionais da liberdade, da iniciativa e da livre concorrência. E aí nós temos mais esse outro item aqui, estou pedindo para concluir, eu vou concluir sem terminar, mas vou concluir, tem que concluir, né, gente? O presidente falou 1 hora, nós temos aqui que passar algumas complementares, mas tudo bem, vamos respeitar, porque o que importa aqui é não privatizar os Correios. Olha lá. Diga não à privatização dos Correios. É isso que nós queremos. Tá certo, gente? Obrigado. Obrigado, José Aparecido. A mesa pede desculpas, mas nós temos aí